Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Mãe Uaçu, para você, internauta. Boa tarde. Chegamos com o entrevistado do dia, hoje com o tema insuficiência cardíaca. Nosso entrevistado, Dr. Lucas Neiva. Dr. Lucas, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Moreira. Agradeço o convite, é sempre uma honra retornar aos estúdios. E temos hoje um tópico muito interessante que certamente vai contribuir muito para a educação para a nossa cidade e para as pessoas, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Dr. Lucas Neiva é médico cardiologista pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, INCOR, cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, clínica médica pela Rede Mater Dei de Saúde, cardiologista do Corpo Clínico do Hospital César Leite e professor do curso de graduação em Medicina. Dr. Lucas, 14 de agosto, nós tivemos aí o Dia do Cardiologista, uma data estabelecida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2007, tendo por objetivo valorizar o profissional e relembrar a importância da saúde do coração. Dr. Lucas, iniciamos essa entrevista já parabenizando pela data a você e todos os cardiologistas. Obrigado, Moreira. Essa data é uma data, claro que é muito festiva, né? De um orgulho dessa especialidade que nós escolhemos. Aproveitando e estendendo também, né, os cumprimentos aos nossos colegas de Manhuaçu e da região, né, os nossos colegas cardiologistas, mas também uma data de grande reflexão, né? Nós sabemos que as doenças cardiovasculares, né, nos dias atuais, ainda perfazem a principal causa de mortalidade, né, no Brasil e no mundo. E se nós formos dissecar um pouco mais essas etiologias, aqui nós podemos citar a doença isquêmica do coração, né, o infarto, as suas vertentes, as doenças cerebrovasculares e ainda caminhando um pouco outras etiologias, outras origens, como por exemplo diabetes, a hipertensão. Então é uma data, né, de comemoração, é claro, mas também de muita reflexão. A importância da cardiologia para a saúde. É uma especialidade, né, que hoje atua em vários cenários, desde pacientes a níveis hospitalares, em unidades de UTIs, como também através de intervenções, como cateterismo cardíaco, mas também em outras linhas, no consultório, como prevenção. Enfim, é uma especialidade de grande relevância, né, trazendo um pouco para a minha área, mas sem sombra de dúvida, ela está atrelada em vários momentos, né, na saúde das pessoas. Importante verificar que, na atualidade, a medicina preventiva vem tendo um grande destaque, não é? Sem dúvida. Hoje, o nosso sonho seria nós identificarmos, né, os pacientes, né, no início das suas condições e gerar uma intervenção que seja capaz, né, de curá-lo. Infelizmente, dentro da cardiologia, isso, né, muitas das vezes, né, não é possível, mas certamente através de intervenções, de exames, de medicações, de novas medicações, nós certamente conseguimos contribuir muito, né, para a melhora da vida desses pacientes. E como que nós podemos definir a insuficiência cardíaca? Sim, esse é um tema que eu, né, gosto muito de estudar. A insuficiência cardíaca, né, de forma geral, é definida como uma incapacidade do coração de ofertar o sangue aos tecidos do corpo, ou ainda, caso ele consiga fazer, isso é feito através de uma alteração de pressão e através de um mecanismo que naturalmente não seria normal. E quais as principais consequências da insuficiência cardíaca? Certamente é uma limitação na qualidade de vida dessas pessoas, né? Os pacientes com insuficiência cardíaca talvez são pacientes que muitas das vezes possuem sintomas limitantes, como cansaço, como sintomas de inchaço, como sintomas de fadiga, e certamente é uma condição que limita muito os pacientes no dia a dia. E dentro desse contexto aí, às vezes no seu consultório você depara com situações que o paciente ele faz lembrar, na minha família é muito comum esse tipo de situação. Qual que é a realidade diante disso? Certamente, Moreira, esse é um tópico, acho que muito importante, porque em algumas doenças o paciente ele tem um alerta em relação à gravidade dela, e no que nós observamos em relação à insuficiência cardíaca, isso infelizmente não é tão comum. Em muitas situações de diagnóstico, os pacientes eles acabam
lembrando ou recorrendo familiares, né, que tiveram, né, ou que possuem essa doença e talvez, assim, correlacionando isso como algo um pouco natural, como, por exemplo, o meu avô ou o meu parente, realmente ele dormia encostado ou ele tinha muito inchaço. Então, isso hoje talvez é um ponto que nós trabalhamos muito, né, para tentar colocar, né, claro que sem nenhum terrorismo, né, mas para a população, a importância dessa condição e a necessidade de se identificar e, claro, em melhor tratar. Dr. Lucas Neiva, principais causas da insuficiência cardíaca. Moreira, a insuficiência cardíaca ela pode ser definida, na verdade, assim, como uma via final da doença cardíaca. Então, nós não temos uma causa única que pode levar a essa condição. A nível de estatística, talvez, as principais seriam a doença isquêmica do coração, ou seja, a doença dos vasos, né, do coração, talvez um paciente que sofra um infarto, ou mesmo que tenha essas obstruções, e isso ocorra de forma crônica e mais gradativa. Então, um paciente que eventualmente ele perde a capacidade, né, de força do seu coração por um entupimento dos vasos. Mas também outras causas, por exemplo, a própria doença da hipertensão, ou seja, pressão alta não controlada durante alguns anos. Outras causas, por exemplo, que no Brasil nós temos ainda, como a própria doença de Chagas, ou mesmo uma doença das válvulas, que cursem com uma incapacidade dessas válvulas em trabalhar de forma mais eficiente. E outras causas aí talvez não muito comuns, né, no dia a dia, como as chamadas doenças de depósito, ou mesmo a exposição ao álcool, né, de forma excessiva ou prolongada. Outras causas também, como pacientes que eventualmente são expostos a algum tipo de tratamento que no futuro apresentam essa condição. Então, na verdade, né, a doença, a insuficiência cardíaca, ela tem várias causas, né, várias possíveis causas e várias etiologias. Então, a qualidade de vida pode também desencadear a insuficiência cardíaca. Certamente, né? Esse paciente que eventualmente não tenha bons hábitos de vida ou que atualmente, né, esteja sofrendo de algumas outras doenças, ele é um candidato a não só né, evoluir de forma desfavorável com essa condição que ele tem, mas também vir a ser um paciente portador de insuficiência cardíaca no futuro. Dr. Lucas Neiva, existe tratamento para a insuficiência cardíaca? Sim. Talvez o primeiro tratamento, ou o melhor tratamento, seria evitar a insuficiência cardíaca, né? O segundo ponto, né? Uma vez instituído essa condição, nós temos hoje algumas opções medicamentosas e também até intervencionistas com alguns dispositivos e talvez a principal causa, o principal tratamento seria intervir nessa causa raiz que levou também à insuficiência cardíaca. E quando diagnosticada, logicamente que vai exigir uma mudança nesse estilo de vida, né? Certamente. A insuficiência cardíaca ainda ela pode apresentar situações de agudização, né, que nós chamamos, que seria assim, uma piora súbita, que muitas das vezes pode motivar até mesmo a internação. Então, o tratamento ele é um tratamento amplo, que deve ser feito em várias frentes, mas certamente ao longo dos últimos anos nós temos observado uma mudança significativa, né, na medicina e nesse campo também. E na realidade hoje a insuficiência cardíaca tem cura? Como é que é essa realidade? Sim, a cura ela é um pouco mais complexa porque nós temos várias possibilidades, né? Certamente isso deve ser individualizado com base em cada paciente, mas de forma geral o que nós observamos seria, né, no mínimo, uma grande redução, né, nas taxas de desfechos, na melhoria da qualidade de vida, na redução da hospitalização e certamente o paciente que, bem assistido, ele vai ter uma progressão muito diferente e naturalmente muito melhor daquele paciente que não teria o seu tratamento. Mesmo que não tenha a cura da insuficiência cardíaca, então, quando realizado o tratamento correto, a pessoa vai poder conviver bem com aquela realidade, com a doença. Não, sem dúvida. É um paciente que, identificado, abordado, individualizado as suas necessidades, certamente ele tem uma qualidade de vida muito superior e até mesmo uma redução, né, do seu
do seu andar natural em relação à doença. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nesse primeiro momento, então, do entrevistado do dia com o Dr. Lucas Neiva, na sequência, nós vamos falar sobre o teste cardiopulmonar. Conhecer o que é esse teste, qual é a indicação. É importante que a população também conheça, não é isso, doutor? Certamente, Moreira. O teste cardiopulmonar, também chamado de ergoespirometria, é uma ferramenta muito útil no campo da cardiologia e de outras áreas também dentro da medicina, como a pneumologia, como a medicina esportiva. E é uma ferramenta muito útil e, através dela, nós conseguimos identificar uma série de situações, de doenças, inclusive, e até mesmo com outras aplicações em pacientes que desejam melhorar ou otimizar um pouco mais o seu treinamento físico. É uma tecnologia que está aí disponível para os pacientes, né? Porque se verifica aí que, por exemplo, atletas, né, são avaliados aí em termos da performance através deste tipo de teste, né? Certamente. Muitos aqui eu tenho certeza que já, se não lembram desse teste ou não conhecem, mas já viram algum atleta correndo numa esteira com uma máscara no rosto, na face. Essa máscara, ela contribui, né, para a melhora dos aspectos avaliados e, através dela, nós conseguimos analisar uma série de parâmetros dos gases respirados, né, do oxigênio e de outros marcadores. E nesse teste dá para identificar a questão do coração e também do pulmão, não é isso? Sim. É interessante porque o teste cardiopulmonar, a ergoespirometria, ela faz uma análise muito minuciosa dessa síntese, né, desse trabalho do oxigênio no corpo desse indivíduo. E isso reflete não só um bom funcionamento do coração, como também do pulmão e até mesmo do metabolismo. Então, nós temos algumas métricas avaliadas e uma delas é o chamado VO2. E esse VO2, os esportistas talvez já sabem, ou já tenham mais contato, mas ele reflete, né, no geral, em última instância, uma boa saúde cardíaca. E é interessante, Moreira, que esse teste ele é utilizado em alguns cenários, né, principalmente da insuficiência cardíaca avançada, em pacientes que são candidatos a alguns dispositivos ou mesmo cirurgias, como um marcador. Então, ele é ali um ponto que, né, divide muito o nosso tratamento. E conhecer esse marcador, esse parâmetro, para nós hoje é uma informação, é um ponto muito, muito importante, muito significativo. E por que o teste cardiopulmonar tem a capacidade de revelar o real grau de condicionamento físico? Sim. Talvez por poder mensurar o VO2 e outros pontos, né, bem relevantes, né, para nós, e talvez porque durante muito tempo, hoje é muito comum, nós temos relógios e dispositivos e aplicativos que estimam esses parâmetros, mas de uma forma muito indireta. Então, quando nós comparamos aí essas outras tecnologias com esse exame, nós sabemos que o exame ele garante uma acurácia um pouco maior. E, por conta disso, as informações elas são mais reais, mais certeiras, né? Se assim a gente pode dizer. Esse teste cardiopulmonar é feito no próprio consultório, né? Sim, é um teste, assim, de forma muito exemplificada, uma caminhada ou uma corrida numa esteira monitorizado com eletrodos, né, no tórax, com um aparelho de pressão, né, sempre com o médico, né, do lado, com toda a equipe também, com toda a estrutura, né, necessária, e com esse dispositivo na face e que consegue analisar esse parâmetro, né, do oxigênio e outros de grande relevância. E tem exigências para que o paciente realize esse teste? Talvez o paciente ele vai ter esse teste solicitado, né, por um médico assistente. Nós temos algumas contraindicações, mas do ponto de vista geral, um paciente que consiga caminhar, né, numa esteira e que preencha alguns critérios, certamente é um candidato. Então, a grande maioria, né, dos pacientes, uma vez indicados, eles conseguem realizar os exames sem grandes dificuldades. Dr. Lucas Neiva, e com o resultado do teste cardiopulmonar, logicamente que o médico vai ter uma melhor resposta sobre a capacidade do paciente, né? Sem dúvida. Inclusive, essa capacidade física, né,
esse é um parâmetro talvez muito significativo, né, do teste cardiopulmonar. Hoje, o preparo físico, a aptidão física, ela também é considerada um sinal vital, um parâmetro, né, muito, muito importante, né, para a parte médica. Então, certamente, se você conhece o seu paciente com mais informações, você é capaz, muitas das vezes, de identificar pontos de mudanças e até mesmo instituindo um tratamento de uma forma um pouco mais precoce. Já finalizando, e para aqueles que nos acompanham, sendo possível, é sempre importante praticar atividade física, manter uma boa alimentação e sempre o acompanhamento médico, não é? Sem dúvida. O próprio teste cardiopulmonar também, ele é amplamente utilizado, né, não só para doenças, mas também para a parte esportiva. Então, nós temos hoje um grande número, né, de pessoas que desejam conhecer um pouco mais o seu corpo, e é interessante que esse exame ele permite também uma otimização do treino por outros profissionais da área da saúde. Então, esse atleta que muitas das vezes faz esse exame, certamente ele tem uma melhora da sua performance posteriormente junto à equipe assistencial esportiva. E tendo qualquer dúvida, converse com o seu médico, né? Sem dúvida. Certamente a melhor pessoa que vai saber sobre a sua condição é seu médico assistente. Então, né, na dúvida, consulte o seu médico. Dr. Lucas Neiva, muito obrigado pela participação. Uma boa tarde. Obrigado, Moreira. Mais uma vez agradeço aqui o convite e é sempre um prazer retornar aos estúdios. Muito obrigado. Muito bem, no entrevistado do dia hoje conversamos com o médico Dr. Lucas Neiva, ele é médico cardiologista e tivemos como tema insuficiência cardíaca e também teste cardiopulmonar. Para você, ouvinte da Manhã Iguaçu, boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.